Olá a todos, todas as pessoas aqui do campo da saúde mental. Hoje nós vamos conversar com o Marden Filho, que é um colega nosso do campo da saúde mental e da luta antimanicomial, que se dedica desde os anos 2005, 2006, por aí, ao trabalho com os usuários de saúde mental em conflito com a lei. Esse é o tema da experiência do Marden, passando já por diversas instituições que lidam com isso. Recentemente, nós tivemos uma situação que todos acompanharam, que foi no dia 18 de maio, exatamente no dia da luta antimanicomial, o Ministério da Saúde, já sob intervenção federal, revogou a portaria que instituía a equipe de acompanhamento para a desinstitucionalização de pacientes que estavam em medida de segurança. E agora, na semana passada, graças ao esforço dos movimentos sociais, das entidades, do controle social, se logrou um êxito importante nessa luta de resistência, que foi o retorno da vigência dessas portarias. Então, a nossa conversa aqui com o Marden é, primeiro, para começar, para o Marden dizer um pouco da trajetória dele nesse tema da saúde mental do louco infrator, do que nós chamamos de louco infrator no nosso campo, né? E depois nós vamos seguir conversando sobre essas questões relacionadas às portarias. Marden, então, bem-vindo aqui. Essa entrevista é feita pelo NUPSAM da UFRJ e pela Frente Estamira de CAPS, Resistência e Invenção, aqui no Rio de Janeiro. Marden. Obrigado, Pedro. Estou muito honrado com o convite, poder estar aqui, né, conversar um pouco sobre essa estratégia. Tem uma história aí bem interessante nesse campo, né, que vem desde o meu percurso em estágio ainda na graduação, na psicologia, né, que eu ingresso no Tribunal de Justiça e começo a atuar junto às medidas de segurança, que é uma sanção penal aplicada à pessoa que tem transtorno mental e entra em conflito com a lei, né? E a depender do crime ou delito, ele vai para uma medida de segurança de internação. Normalmente os juízes aplicam mais a internação do que o tratamento ambulatorial. Naquele período, então, eu ingresso também como técnico do Tribunal de Justiça e vou iniciando o meu processo dentro também da própria saúde mental contigo, né? Conhecendo mais os dispositivos extra-hospitalares, e aí foi também um percurso de trajetória institucional para mim muito importante, né, para poder dar conta também dos outros processos que eu ia misturar então agora as duas coisas, né, tanto o campo da saúde mental institucional quanto das políticas, né, envolve então essas políticas e também a questão das medidas de segurança. Bem, durante esses anos todos eu caí na saúde prisional em 2005 e depois eu retorno em 2010 e 2011 como coordenador de saúde prisional. E a gente tinha um desafio, né, porque a gente tinha um plano e tinha uma política de saúde nas prisões. Com o plano de saúde nas prisões, havia um artigo que dizia que a gente tinha que trabalhar a questão dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico em um regramento à parte. E a política ela não trouxe isso, a gente resolveu separar. Então, a gente criou a política de saúde prisional em 2014 e criamos também a portaria 94 de 2014, que tem esse dispositivo de saúde mental, que a gente chama de Serviço de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei. O nome é gigante, mas cada pedacinho desse tem um sentido, né? Então, a gente resolveu fazer isso em 2014, porque a gente mudou do plano, então, a política. O plano era de 2003 e a política de 2014. Nesse andar da carruagem, a gente resolveu fazer um monte de outros dispositivos separados, mas que são adicionados à política. Então, depois a gente vai, obviamente, conversar um pouco sobre como é que vai ficar esse dispositivo no futuro, depois da revogação. Mas esse é o meu percurso, então, dentro da saúde mental e do sistema prisional. Eu me lembro muito do Marden trabalhando na equipe de saúde mental, ainda no primeiro governo Lula, e depois ele foi trabalhar numa equipe de assistência, de atenção integral aos pacientes, aliás, aos internos do sistema prisional, que foi criado no Ministério da Saúde, em função justamente de uma decisão acertada, que é criar
a saúde no sistema penitenciário, ou seja, estender o SUS para a população penitenciária, né? E daí você foi para o Ministério da Justiça também, onde você participou da criação dessa portaria. Então, eu acho assim para as pessoas que nos acompanham aqui, que são profissionais do campo da saúde mental, especialmente aqui do estado do Rio de Janeiro, eu queria pedir a você que você explicasse assim meio tintim por tintim como é a questão da portaria que cria essas equipes de acompanhamento, tá? Como Ok, funcionam. E já vou juntar uma outra pergunta, viu, Marden? Juntar a pergunta por que foram poucas equipes implantadas? A que você atribui essa dificuldade, que eu considero natural? Estou perguntando só para saber a sua interpretação sobre a dificuldade da implantação. Foram poucas equipes, tá? Segundo as informações, inclusive do próprio que justificaram, de certa maneira, essas medidas contra a portaria, mas a minha pergunta é a que você atribui as dificuldades para a implantação dessas equipes? ok. Então, vou falar um pouco de onde está essa estratégia, né, de atenção ao paciente judiciário dentro da política de saúde prisional. Primeiro, é importante falar um pouco sobre o que é a política de saúde prisional, né? Ela estende ao SUS, obviamente, né, a responsabilidade sanitária pelos privados de liberdade, e a gente tenta, então, trazer, entendendo que ele não tem o direito de ir e vir, mas o resto dos direitos, todos eles são preservados. Então, a gente tem que trazer a saúde para dentro da unidade prisional. Então, nós criamos serviços e equipes para dentro do sistema. Esse serviço e equipes a gente chama de EABP, Equipe de Atenção Básica Prisional. Então, eles ofertam ações de atenção primária em saúde e eles atuam, então, com equipe multiprofissional um pouco mais estendida. Todas essas equipes, elas também têm um adicional de equipe de saúde mental a depender do perfil epidemiológico das unidades prisionais. Por dois principais motivos. Um deles é o adoecimento psíquico em decorrência do confinamento, da insalubridade do ambiente, né? Então, eles têm um adoecimento psíquico lá dentro. E o segundo diz respeito aos usuários de drogas. Várias pesquisas apontam que 90% de quem entra no sistema tem uma característica de ser usuário de drogas, né? Então, eles entram automaticamente em abstinência ou em redução de danos, que a gente sabe que droga entra no presídio, mas não é a mesma droga que ele usava e nem a mesma quantidade que ele usava fora. Então, ele entra em redução de danos ou em abstinência automaticamente, não tem nenhum protocolo que trate disso ainda, né? Então, a gente tem dois grandes movimentos para a equipe de atenção básica prisional. E um terceiro movimento é quem já tem transtorno mental ou adquire dentro da unidade prisional, se potencializa ou se agrava e ele acaba sendo convertido para uma medida de segurança e vai parar dentro de um manicômio judiciário. Então, a gente tem três perspectivas para trabalho da saúde mental dentro do sistema prisional. Adoecimento psíquico pelo confinamento, questão das drogas, protocolo de porta de entrada e cuidado, e o paciente que tem transtorno mental grave dentro da unidade, né? E que está ou dentro do presídio convencional ou está dentro da medida de segurança em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, para dar conta disso, a gente pensou na EABP para esses dois primeiros movimentos, né, que é para quem adoece lá dentro e para quem é usuário de droga, e uma equipe EAP para quem tem transtorno mental grave dentro da unidade prisional e precisa ser, então, desinstitucionalizado. Então, esse é o olhar que a gente tem. A desinstitucionalização ela não vai só para o hospital de custódia, ela vai também para quem está dentro de um presídio convencional e tem um transtorno mental grave. Uma pesquisa feita pela Tânia Coker, né, junto com a Fiocruz, mostrou que tem usuários que têm transtorno grave também dentro de unidades. Então, 84% está dentro dos hospitais de custódia ou alas de tratamento psiquiátrica, né, e o restante está dentro de unidades prisionais convencionais. Então, esse olhar que a equipe EAP, né, que é desse Serviço de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei, que deve observar. Então, ela deve estar atenta, então, a esses pacientes para desinstitucionalizá-los do ambiente prisional ou do manicômio judiciário. Então, a equipe ela tem um papel de conexão, né? Você perguntou o que era essa equipe, né? Essa equipe EAP, ela não tem um papel de cuidado como a equipe da EABP. Ela tem um papel de conectar, é uma equipe conectora, é uma equipe de matriciamento. E o que essa equipe vai fazer, então? Ela vai conectar o sistema SUS, sistema SUAS
e o sistema de justiça criminal. Então, ela vai fazer essa conexão. Vai dar para o juiz um pouco mais de calço para ele poder lidar com as questões de decisão judicial em relação à medida de segurança. Ele pode, por exemplo, essa equipe ela começa a atuar, então, dentro da Desinche, mas ela pode também estar em outro dispositivo que foi criado agora pelo Judiciário, que é a audiência de custódia. Então, ela pode estar não só na porta de saída, mas também na porta de entrada do sistema de justiça criminal. Nós pensamos o dispositivo para a porta de saída, né, para desinstitucionalizar e ajudar no processo de fechamento dos manicômios judiciários. O juiz tem que estar atento a isso também, né, nessa parceria com o sistema de justiça criminal. Mas se a gente consegue também atuar na porta de entrada, a gente evita que então que esse sujeito pegue a sanção de medida de segurança, então seja libertado realmente e redirecionado à rede. Que é assim que funciona então dois dispositivos, praticamente um, né, que é o PAILI, que é o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator de Goiás, e o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário de Minas Gerais. Sendo que o PAILI, para a gente, tem um olhar mais interessante, porque o PAILI ele é formatado dentro do SUS. Então, foi com base no PAILI que nós nos inspiramos para fazer, então, essa EAP, esse dispositivo que era da Portaria 94 de 2014, se transformou, então, em uma portaria de consolidação em 2017, e depois ela foi revogada no dia 18 de maio de 2020, exatamente no dia que a gente comemora a luta antimanicomial. Foi um golpe ao Sistema Único de Saúde e um golpe à reforma, né? Ao movimento da reforma. Eu queria só também um comentário, se me permite, o Marlene. A própria criação das audiências de custódia foi feita também no período, deve ter sido 2014 ou 2015, por aí, não é isso? E que visava justamente, de alguma maneira, garantir o direito dos presos que são presos ilegais, digamos assim, né? Porque estão todos em prisões como forma de medida cautelar e que são presos sem condenação. Me lembro da implantação dessas audiências de custódia, que geraram muita resistência, e foi muito importante porque, desde o início, na observação externa que eu tenho, a saúde mental participou das equipes que acompanhavam as audiências de custódia. Ou seja, essa relação de proximidade da reforma psiquiátrica com o sistema penal, ela está colocada desde o início, embora seja uma relação difícil, né? Aí eu volto à questão que eu levantei para você. A que você atribui? As portarias são de 2014, governo Dilma. Porque 2017 foi apenas aquela coisa da consolidação, quer dizer, que, na verdade, nessa consolidação, não é isso? Do governo Temer, muita coisa ficou de fora. É bom lembrar que, na consolidação de várias portarias do Sistema Único de Saúde, digamos assim, o argumento da consolidação também deixou coisas importantes de fora e acabou fazendo mudanças que foram mudanças danosas para o SUS, como a mudança na atenção primária de saúde, quer dizer, é isso, na Política Nacional, na PNAB, na Política Nacional de Atenção Básica, né? Mas, de qualquer maneira, as portarias de 2014 estavam colocadas e aí foram revogadas no dia 18 de maio, no dia da luta antimanicomial. Agora, a minha pergunta para você, que eu acho que interessa a todos os nossos colegas aqui do campo da atenção psicossocial, as dificuldades reais, né, de implantação das equipes, das EAPs, são dificuldades reais, não é isso? Mesmo quando elas faziam parte da política, como foi no governo Dilma, havia essa dificuldade. Eu estou falando que são dificuldades que a gente encontra no campo da reforma psiquiátrica, né? Você pode até dizer assim, existem dificuldades de implantação de CAPs? Sim, existem dificuldades. São dificuldades concretas e tal. Como essa questão das equipes é específica de um tema, né? Eu queria que você comentasse um pouco essas dificuldades nos seus aspectos mais específicos, que ligados à questão do judiciário, etc. Né? Uhum. Tem várias dificuldades aí, Pedro. Uma delas, principalmente, é a relação com o próprio judiciário, né? É um dispositivo de muita complexidade, exatamente por essa questão intersetorial que é muito sensível, né? A primeira coisa
as varas, os juízes, né, das varas de execuções penais, de que existe esse dispositivo. Mas quem vai sensibilizar? Quem é do SUS, né? Quem é do SUS, quem é dos sistemas de administração penitenciária, né, dos estados. São esses atores que vão trazer os juízes para a discussão, né, para debater a estratégia. Só que não é só isso. Vou te responder também a questão anterior. Porque você me perguntou por que a equipe também não andou, né? Não teve muita adesão, né? Não teve muita habilitação, que é um pouco nesse caminho também que a gente está discutindo agora. Um dos fatores de gestão foi a decisão de retirar a saúde prisional do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, que é onde fica a saúde mental hoje, né? Que até mudou também, está mudando o tempo inteiro agora o nome dos departamentos. Saiu de lá, então foi para o Departamento de Atenção Básica. Quando ele vai para o Departamento de Atenção Básica, ele vai com um financiamento que eu tinha conseguido na época de 48 milhões para implantar política, né, para poder dar aquela expansão, boa expansão de equipes, e depois o gestor tem que pedir suplementação orçamentária se atingíssemos, obviamente, o teto de gastos, né, que a gente tem do nosso gasto anual, né. Então, eu consegui atingir o gasto anual, o que o próximo gestor deveria fazer em 2015, né, era pedir suplementação orçamentária para a gente poder expandir equipes. E aí vem a EC 95, né, que corta os gastos da saúde de outras pastas do executivo, assim como também nós temos uma dificuldade da atenção básica em trabalhar com essa equipe, que é a EAP, porque não é uma equipe de cuidado da atenção primária, é uma equipe de conexão. Então, além dessa dificuldade, também não houve gestão no Ministério da Saúde para poder chamar os gestores e vender a política. Mas por que não vendeu a política também? Porque não tem dinheiro. Então, eles preferiram um foco na EAP, que é o que dava mais visibilidade para a política, e menos ação junto à EAP. O que um gestor faria com a política, uma estratégia política importante como essa? Chamaria a coordenação de saúde mental, faria eventos chamando os gestores estaduais, né? Como é uma estratégia que é voltada mais para os estados implantarem, tem que chamar os estados para conversar, tem que vender a política, tem que dizer que tem um financiamento, tem que disponibilizar o financiamento, né? E ajudar e apoiar o estado ou o município que aderir a fazer a equipe funcionar, né? E isso não foi esse o movimento que foi feito. Durante muito tempo, então, o que eu tenho observado da gestão é que ela focou na expansão das EABPs, que é a Equipe de Atenção Básica Prisional, porque estava no Departamento de Atenção Básica, e esqueceram, entre aspas, das EAP. Elas ficaram abandonadas porque não tem um dispositivo dentro da atenção primária que mexa com isso. Seria interessante que alguém tivesse colocado esse dispositivo, então, já que mudou para atenção primária, eles não têm como trabalhar com esse processo, né? Que colocasse, então, a EAP dentro da coordenação de saúde mental, levando novamente para o DAPS, né? A origem onde está, então, a coordenação de saúde mental. Seria interessante fazer isso. Eu acho que agora é o que eles vão fazer, né? Então, essa seria a resposta para te dar dentro da anterior e também da agora, né? Dessa pergunta que você fez agora. Como é que você vê agora, Marne, nesse contexto aí? É um contexto, na verdade, de retrocesso no campo da saúde mental, de desmonte do SUS, é um contexto também em que a questão prisional não encontra nenhuma sensibilidade por parte do executivo, né? Ao contrário, a gente vive uma perspectiva de aumento do aprisionamento, uma insensibilidade, você vê pelo caso do Covid-19, uma insensibilidade em relação à saúde dentro das prisões, etc. Na verdade, eu estou te dando um contexto que acaba meio que influenciando um pouco a pergunta, mas, enfim, claramente a pergunta é uma pergunta que a gente faz a partir do cenário que todos nós conhecemos. Como é que você vê as perspectivas agora, mesmo nesse cenário desastroso, nesse cenário de catástrofe que a gente está vivendo no Brasil, para a política de atenção ao louco infrator, como nós usamos, uma expressão que nós usamos no nosso campo, que é uma expressão contraditória, mas ela tem a função um pouco de fazer uma provocação, não é isso? Fazer uma provocação para dizer que são cidadãos. Cometeram delitos? Sim. São portadores de transtornos mentais? Sim, mas são cidadãos e têm que ser, portanto, sujeitos de direitos, né? Mas eu queria que você comentasse, Marta, com a sua especialização nesse campo, a sua trajetória, como é que você vê assim as perspectivas agora para essa política? Eu ficava muito incomodado, né, porque eu via a política
bem escanteada, né? Eu era uma voz praticamente sumida, né, no meio do campo da reforma e nas discussões que eu tinha com meus pares, né? Esse movimento, por mais que tenha sido um golpe, né, uma facada dentro da política de saúde mental e da reforma, né, que você revogar um dispositivo de desinstitucionalização, para a gente é muito doloroso, né? Dói muito. Vai lá na nossa alma, né? Então a gente sentiu muito essa dor e a gente se mexeu, né? A gente viu os atores se mexendo, os movimentos se mexendo. As pessoas então passaram a conhecer a EAP, coisa que não existia. Ninguém conhecia tanto a EAP, né? Até mesmo no próprio estado do Rio, falavam muito em equipe de desinstitucionalização da saúde mental, mas quando eu falava em manicômio judiciário e EAP, as pessoas desconheciam. Então a gente tinha que dizer o que era o dispositivo, né? E trazer o conteúdo para poder discutir internamente. Então, para mim, esse movimento de revogação e a revogação da revogação deu um ganho muito grande para a EAP. Primeiro, porque visibilizou a EAP. Segundo, que agora eles vão começar a pensar em onde ela vai ficar e quem vai gerir. Terceiro, porque agora vai ter grupo de monitoramento, né? A gente teve agora um encontro muito potente, foi puxado pela Comissão de Direitos Humanos, né, que vários atores ali então estão envolvidos, onde o Ministério da Saúde vai sediar esse processo, né, de onde vai ficar esse dispositivo, e vários atores então do controle social e das instâncias de controle vão estar monitorando a implantação desse dispositivo com recurso financeiro, porque não se faz política pública sem ter recurso para poder fazer implantação e ampliar então o número de equipes. Agora, o número de equipes nunca vai ser tão grande quanto o número de equipes da PNASP, porque a PNASP é um dispositivo que você vai implantar em 2.000 unidades prisionais no Brasil, né? Aí a PNASP vai implantar, começando a implantar uma por estado, e experimentando o dispositivo e vendo como é que ele vai agindo, né? E a partir daí, então, você vai ampliando ou não a depender da sua carga de demanda, né? Então, essa que é a questão da implantação da EAP. Nós vamos ter, no máximo, uns 50 dispositivos, 60 dispositivos implantados. A gente não vai ter 5.000, né, equipes. Claro. É muito pequeno o número, né? Então, assim, a facilidade de implantação dela e o recurso não é muito alto, né? Cada equipe custa R$66 mil. E como é recurso de custeio, dá para fazer diversas coisas, desde alugar o espaço onde ela vai ficar, que tem as regras da portaria onde ela vai ficar, né? Não pode ser dentro de manicômio judiciário de jeito nenhum. Essa equipe tem que funcionar fora e tem que ser um dispositivo que tenha saúde, fazendo essa interface de conexão com o sistema de justiça criminal e o SUAS. Agora, os estados que já implantaram, Pedro, é muito interessante, porque eles relatam um ganho muito grande em relação à desinstitucionalização de pacientes, e a própria estatística do sistema penal mostra que o grau de reincidência criminal de quem está em medida de segurança é quase zero. É 0,5 em relação ao 70% de reincidência que tem, então, no preso convencional, né? Então, a gente tem um dispositivo muito potente, que dá para ser utilizado agora com financiamento, e ele tomou muita força agora depois desse processo de visibilização. Então, esse movimento foi ruim? Foi. Mas a revogação da revogação nos dá um fôlego e dá uma visibilidade para que ela possa, então, ser inserida e implantada no campo. Excelente, Marden. O que mostra que a resistência vale a pena, né? Muito. A resistência vale a pena e esse foi um resultado muito positivo. Marden, eu queria agradecer a você. Nós vamos seguir aqui no Lupsan e na frente Stamira discutindo essa questão do paciente em medida de segurança. E acho que foi realmente dar um fôlego para todas as pessoas que trabalham com a reforma psiquiátrica que esse golpe que ocorreu na desinstitucionalização foi revertido através do esforço de diversas entidades, tá? Da Comissão da Abrasme, do Conselho Nacional de Saúde, várias entidades, né? Conselho Federal de Psicologia, várias. Eu estou citando aqui as que me vêm à mente, mas é um conjunto muito grande de entidades que ajudaram a fazer a revogação dessa medida. Marlon, eu queria agradecer, eu vou te dar a palavra agora para você fazer aquelas chamadas considerações finais. E aí, mais uma vez, obrigado aí pela sua entrevista. Eu que agradeço, Pedro, estar contigo para mim é uma honra, é um carinho muito grande, né? Estar aqui contigo é muito bom porque você tem essa história também, né? De muita beleza, né? Na construção da política de saúde mental no Brasil. Então, para mim é uma honra estar aqui. É muito gostoso também poder discutir esse tema, abrir um pouco esse campo, né? Porque é um campo que é muito difícil pela complexidade dele, entender dispositivos da justiça criminal, né? Que são outras siglas, outro universo,
outras formas de pensar, e ao mesmo tempo a gente tem que ter muito cuidado também quando a gente for discutir num tema que me é muito sensível, que é a questão da responsabilização do louco. É importante trazer isso como consideração final, Pedro, que além de ser um tema sensível, é um tipo de narrativa que, se entrar no campo da justiça criminal, os juízes e os promotores defensores têm, os defensores não, mas os promotores juízes, eles têm a faca e o queijo na mão para condenar. A gente fala, então se é para responsabilizar, vamos responsabilizar penalmente. Esse nome, ou termo, responsabilização, ela cai num campo de penalização. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de discutir entre nós, discutir com eles, o que a gente está querendo dizer com isso, né? Que responsabilização é essa do louco infrator e para onde a gente vai com isso. É só uma coisa final, porque a gente também, como a gente gosta muito do campo teórico, né? Então a gente pode cair nesse campo de discussão, que é um campo que a gente viu muito no período que a gente estava discutindo com a saúde mental, a implantação do dispositivo, e a gente se viu um pouco fechado nisso, né? Sem ter muita entrada para colocar, por exemplo, o HCTP dentro do processo da portaria de desinche da saúde mental. Caiu um pouco nesse campo, assim, sabe? Ficou meio nebuloso e a gente não andou muito. Então, acho interessante entrar bem nessa discussão também. Só como consideração final, para poder dar uma pimentada a mais aí no pirão. Sem dúvida. Obrigado, Marden. Claro que são lugares fora do lugar, né? Os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, eles são uma forma de confinamento dentro de outro confinamento. E eu acho que a questão da responsabilidade do paciente é uma discussão essencial dentro do campo da reforma, não é isso? Então, é preciso, concordo que esse diálogo da saúde mental com a justiça é o centro da questão. Não significa desresponsabilizar integralmente a pessoa que comete delito, mas atribuir um tratamento que leve em conta o fato de que existe ali uma situação de sofrimento psíquico, não é isso? Que torna aquela pessoa, que faz com que aquela pessoa seja objeto de uma consideração especial do Estado, não que seja considerada não responsável. A gente tem uma discussão muito grande, o Marden é uma das pessoas que discute essa questão, colocando em questão a medida de segurança, inclusive a própria constitucionalidade da medida de segurança, que transforma tratamento em pena, né? Em pena de prisão. É uma discussão. Marden, eu gostei de ouvir você dizer que essa crise da revogação acabou dando, de novo, visibilidade a um problema que é um desafio eterno, né? Desde o início, é um desafio para a reforma psiquiátrica. Um grande abraço, obrigado a Pamela Pérez, que está nos ajudando aqui. E aí, sempre que houver outras situações envolvendo esse tema, nós vamos convocar você, tá bom, Marden? Será um grande prazer. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Pamela. Tá, um grande abraço.